Oi, pessoal, eu me chamo Cauê Souza Távora e sou acadêmico do curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá. E nesse vídeo eu vou abordar acerca da farmacologia dos diuréticos. Aqui nessa imagem é possível analisar o rim e as suas estruturas principais. E a função básica dos rins é eliminar do nosso próprio organismo o material indesejado que é ingerido ou produzido pelo nosso próprio metabolismo, e também de controlar o volume e a composição dos eletrólitos dos líquidos corporais. E se dividirmos o rim ao meio, ele apresenta o córtex externo e a medula interna. A medula interna ela é dividida em 8 a 10 massas de tecido em forma de cone, que são chamadas pirâmides renais. E o fluxo sanguíneo para os dois rins ele corresponde a 22% do nosso débito cardíaco. E quais seriam as principais funções dos rins? A manutenção da homeostasia, a regulação da pressão arterial, a regulação da osmolaridade e do volume plasmático, a regulação do equilíbrio eletrolítico e ácido-base e a regulação do pH sanguíneo. E como se dá a formação da urina? Para produzir a urina, os néfrons e os túbulos coletores eles realizam três processos básicos: a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. E os néfrons, eles são a unidade funcional dos rins. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons com a capacidade de formar urina. E o néfron, ele é formado por capilares glomerulares e por uma rede de túbulos coletores. O aparelho justaglomerular ele é um dos componentes do mecanismo de feedback envolvido na autorregulação do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular. Ele é formado por uma conjunção de arteríolas aferentes, eferente e túbulo distal próximo ao glomérulo. Células especializadas no túbulo distal, na mácula densa, respondem a alterações no fluxo e na composição do líquido tubular e também controlam a liberação de renina das células granulares e na arteríola aferente. A filtração glomerular ela é a primeira etapa na formação da urina e ela ocorre da seguinte forma: o fluxo sanguíneo ele vai chegar à cápsula de Bowman pela arteríola aferente e o líquido ele é filtrado nos capilares glomerulares. Os capilares glomerulares ou glomérulo ele apresenta três camadas de filtro: os poros nos capilares, a membrana basal glomerular e os podócitos. O sangue filtrado ele é semelhante ao plasma sanguíneo, exceto por não apresentar as células sanguíneas, e ele é conduzido para a cápsula de Bowman e 80% do fluxo sanguíneo não é filtrado e segue pelas arteríolas eferentes. A filtração glomerular em síntese, ela força as moléculas menores através de uma membrana que funciona como papel de filtro. Os capilares eles são impermeáveis à albumina plasmática e a maioria dos fármacos cruzam livremente os capilares glomerulares. Já a reabsorção tubular, ela acontece da seguinte forma: o filtrado glomerular ele segue para o túbulo contorcido proximal e nessa região ocorre 70% da reabsorção do filtrado glomerular por transporte passivo ou ativo pela membrana do túbulo para o líquido intersticial e para os capilares peritubulares. Como vocês podem observar na imagem, ocorre um processo de transporte passivo, ou seja, onde substâncias são ejetadas para o líquido intersticial e outras são reabsorvidas. E é um processo que pode ser ativo ou passivo e permite a transferência de substâncias do lúmen do túbulo renal para os capilares peritubulares. E algumas substâncias que são reabsorvidas são, por exemplo, a glicose, aminoácidos, água, ureia, sódio, cloro e cálcio. E o que seria a secreção tubular, que é a última etapa na formação da urina? Na parte final do túbulo contorcido proximal são secretadas substâncias indesejadas para o nosso organismo pelos capilares peritubulares, que são fármacos, toxinas, íons H+, que são responsáveis pela regulação do pH sanguíneo. A alça de Henle possui um papel importante na reabsorção de sódio e água. A alça descendente é permeável à água, e enquanto a alça ascendente é pouco permeável à água e reabsorve solutos na parte final da alça. Como vocês podem observar na imagem anterior, a parte ascendente ela é pouco permeável
à água, e a alça descendente, ela é permeável à água. E também no túbulo contorcido distal ocorre a secreção de íons H+ e íons de potássio, e a reabsorção de sódio, cálcio, cloro e água. E por fim, o filtrado ele chega ao ducto coletor, que também ocorre a secreção e reabsorção de íons, água, por exemplo, e é reabsorvido pelas proteínas aquaporinas, que são controladas pelo hormônio antidiurético, que é produzido na hipófise. E após isso, o líquido ele se transforma em urina. A secreção tubular em síntese ocorre quando 20% do fluxo sanguíneo ele é filtrado e 80% passa para os capilares peritubulares. Aí ocorre o transporte não seletivo para a luz tubular. Estes transportes eles podem reduzir a concentração plasmática a zero, mesmo contra o gradiente eletroquímico, e é o mecanismo mais eficaz de eliminação renal dos fármacos. E o que seriam os diuréticos, que é o tema central da videoaula? Eles são cruciais para o controle de doenças cardiovasculares, bem como para pacientes com doenças renais. E os diuréticos, eles são fármacos que aumentam a velocidade do fluxo urinário e a taxa de excreção de sódio, principalmente. E quais seriam os tipos de diuréticos? Temos os diuréticos osmóticos, os diuréticos da anidrase carbônica, os diuréticos tiazídicos, os diuréticos de alça, que vão atuar lá na alça de Henle, e os diuréticos poupadores de potássio. A primeira classe de diuréticos são os diuréticos osmóticos, que são compostos que aumentam o volume da urina ao aumentar a quantidade de soluto osmoticamente ativo na urina. Os diuréticos osmóticos, eles também aumentam a osmolaridade do plasma, certo? E esses fármacos, eles são farmacologicamente inertes e após a administração venosa, eles permanecem no espaço extracelular. Eles não entram no cérebro ou no olho extraindo água desses compartimentos. Ele também aumenta sua osmolaridade até ser eliminado inalterado pela urina. O seu principal efeito é exercido nas áreas que são livremente permeáveis à água, como o túbulo contorcido proximal e a parte descendente da alça de Henle. E ele aumenta a água excretada com um aumento relativamente menor na excreção de sódio. E as principais indicações é que ele aumenta o volume urinário para impedir anúria em casos que a hemodinâmica do rim está comprometida e também na redução da pressão intracraniana e intraocular pela diurese hídrica. Alguns exemplos temos o manitol, a ureia, a glicerina e a isosorbita. A próxima classe de diuréticos são os diuréticos da anidrase carbônica. Eles atuam impedindo a reabsorção de sódio por meio da inibição da anidrase carbônica, acarretando aumento do aporte de bicarbonato de sódio nos segmentos mais distais do néfron. Inicialmente, grande parte desse bicarbonato de sódio é excretado, resultando em redução do volume plasmático. Esses fármacos, os diuréticos da anidrase carbônica, eles reduzem as secreções de íons H+ e os de hidrogênio para o túbulo proximal, evitando a reabsorção de sódio. Eles aumentam, consequentemente, o bicarbonato e o pH urinário, e também aumenta o sódio, o cloro, o cálcio e o fosfato. Esses fármacos eles também podem provocar acidose metabólica, que é a diminuição do pH sanguíneo, e também hipocalemia, que é a redução de íons de potássio no sangue. E como exemplo, nós temos a acetazolamida. A próxima classe de diuréticos são os diuréticos de alça. Os diuréticos de alça, eles agem na alça de Henle ascendente espessa. A função é bloquear o cotransportador de sódio, cálcio e cloro, impedindo assim a reabsorção na porção ascendente grossa da alça. E é o diurético que possui a maior eficácia diurética, chegando a eliminar 15 a 25% de sódio. Os diuréticos de alça, eles são os mais importantes agentes diuréticos disponíveis. E as indicações principais são
para edema pulmonar, profilaxia de insuficiência renal aguda, hipertensão, e eles fornecem maior quantidade de soluto às porções distais do néfron. Um exemplo bem importante é a furosemida, que aqui está representada ao lado. E a próxima classe de diuréticos são os diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos, eles agem na porção inicial do túbulo contorcido distal, e a função deles é bloquear o cotransportador de sódio e cloro, impedindo assim a reabsorção desses íons nessa parte do túbulo, chegando a eliminar 5 a 10% de sódio. Os diuréticos tiazídicos, eles são amplamente prescritos há mais de 60 anos para o tratamento de hipertensão e várias outras patologias. Eles têm ação diurética moderada, ou seja, eles são mais seguros. E no uso crônico, devido à redução, à diminuição da pressão arterial, ele estimula respostas homeostáticas de produção de renina, angiotensina e aldosterona. E essa produção, ela limita o seu efeito sobre a pressão arterial. E alguns efeitos sobre a pressão, sobre efeitos adversos e também sobre a pressão arterial são a hipocalemia, hipercalemia, hipotensão e disfunção renal. Um fármaco, um dos fármacos, né, que são considerados diuréticos tiazídicos, que é muito conhecido e muito prescrito, é a hidroclorotiazida. E o mecanismo de ação desse medicamento é que ele atua diretamente sobre os rins, aumentando a excreção de cloreto de sódio e, consequentemente, de água. E, além disso, ele aumenta a excreção de potássio também. E seu efeito ele é atribuído ao bloqueio do cotransporte de sódio e cloro, eletronêutrons, resultando que 90% do sódio filtrado é reabsorvido antes do líquido tubular chegar ao local de ação das tiazidas. E a última classe de diuréticos são os diuréticos poupadores de potássio. Os diuréticos poupadores de potássio, eles bloqueiam a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal e na porção inicial do túbulo coletor, eliminando menos de 5% do sódio. Poupadores de potássio eles são divididos em duas classes: os inibidores da aldosterona e inibidores dos canais de sódio no epitélio renal. Eles são considerados diuréticos de baixa potência se comparado aos outros. Um exemplo é a espironolactona, que tem ação direta, é considerado um antagonista da aldosterona. Ele pode ser usado separadamente no tratamento do hiperaldosteronismo e é o que tem mais efeito adverso, mas é bastante usado. E também nós temos a amirulida e também o triantereno, que possuem ação indireta. Eles bloqueiam fisicamente os canais de sódio, impedindo a passagem de sódio e comprometendo a secreção de potássio. Ou seja, são drogas que não competem com a aldosterona. Os diuréticos poupadores de potássio, eles também podem ser usados em associação com os diuréticos de alça, como por exemplo a furosemida, e os tiazídicos, como por exemplo a hidroclorotiazida. Essa associação ela tem duas vantagens principais: um aumento da atividade diurética, um sinergismo medicamentoso, ou seja, a utilização de dois medicamentos associados eles vão aumentar o efeito farmacológico, e os tiazídicos e os de alça eles são diuréticos que expoliam muito potássio, podendo ter como efeito adverso a hipocalemia. Mas quando esses diuréticos eles são usados em associação com os diuréticos poupadores de potássio, a expoliação, ou seja, a perda de potássio, se torna muito reduzida, diminuindo as chances de hipocalemia como efeito adverso. Como já foi abordado, eles poupam potássio e excretam sódio e água no túbulo coletor por antagonizarem a aldosterona. E também produzem pequenos aumentos na excreção de cloreto de sódio, pelo bloqueio dos canais de sódio epiteliais na membrana luminal das células principais da parte terminal do túbulo coletor distal e do ducto coletor. E essas são as referências do trabalho. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.